Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E o vídeo de hoje vai se basear numa notícia bastante legal aqui que saiu no Jerusalem Post, um dos jornais importantes aqui de Israel. Que olha só, a notícia é que a Sotheby's, a famosa casa de leilões em Nova York, vai leiloar agora em dezembro a mais antiga inscrição dos Dez Mandamentos em pedra jamais encontrada, que é uma inscrição de 1.500 anos atrás, pesa 52 quilos, a Sotheby's pretende vender entre 1 e 2 milhões de dólares. E qual que é a origem dessa tábua da lei? Na verdade, é bem depois da época de Moisés. Ela provavelmente, essa pedra, inscrição em pedra dos Dez Mandamentos, ficava numa sinagoga aqui da Terra Santa que foi destruída. E olha só que incrível, nas últimas décadas, essa pedra ela acabou servindo de paralelepípedo numa rua e onde as pessoas passavam. E só alguém foi lá perceber o valor que tinha aquilo lá, que está escrito até num hebraico mais antigo que o hebraico que a gente usa hoje aqui em Israel. E é uma notícia bem interessante, né? Mas eu quero aproveitar essa notícia para o vídeo de hoje. O que você precisa saber sobre os 10 mandamentos? Vamos lá, então eu quero colocar 10 pontinhos aqui importantes sobre os 10 mandamentos. Vamos começar pelo seguinte. No texto original em hebraico, quando os 10 mandamentos são mencionados na Bíblia, não está escrito ali 10 mandamentos. O que está escrito é o seguinte: Aseret Advarim. É isso que está escrito na Bíblia, no original. E Aseret quer dizer 10. Advarim pode ser duas coisas. Pode ser ditos, então o que a gente chama de 10 mandamentos, no original está escrito, na verdade, os 10 ditos, ou pode ser coisas também. Advarim pode ser coisas, então pode ser também as 10 coisas. Então, no original, na Bíblia, está escrito os 10 ditos, ou as 10 coisas. Mas ficou consagrado como os 10 mandamentos, é muito mais monumental, né? Eu acho que sim. Segundo ponto sobre os 10 mandamentos. Muita gente fala dos 10 mandamentos, mas muita gente também não consegue enumerar os 10 mandamentos. Então vamos lá, vamos ver os 10 mandamentos. Olha, primeiro, não terás outros deuses. Segundo, não farás imagens de Deus. Terceiro, não jure em nome de Deus e depois não cumpra. Quarto, guarde o dia do descanso. Quinto, honre teu pai e tua mãe. Sexto, não assassine. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não roube. Nono, não dê falso testemunho. E 10, não cobice o que pertence ao teu próximo. Então são os 10 mandamentos. Terceiro ponto, olha só que interessante. Quando a Bíblia apresenta os 10 mandamentos, tem só um mandamento que oferece uma recompensa ali na hora para quem observar esse mandamento. Qual é? Honre teu pai e tua mãe. Olha só, porque o texto continua dizendo o seguinte: honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Olha só que interessante. Ponto 4. Uma outra coisa interessante sobre esse mandamento: honre teu pai e tua mãe. Se a gente pega os 4 mandamentos que aparecem antes desse, são mandamentos ligados a Deus e à humanidade. E se a gente pega os 5 mandamentos que aparecem depois do honre teu pai e tua mãe, são mandamentos que dizem respeito aos seres humanos entre si. Então olha só que legal, é um mandamento que faz assim uma divisão de águas ali. Só para ficar claro, olha, os 4 primeiros, não terás outros deuses, não fará imagens de Deus, não jure em nome de Deus, e guarda o dia do descanso como fez Deus. Ou seja, são 4 mandamentos da relação entre a divindade e o ser humano. Depois vem honre teu pai e tua mãe, e aí vem 5 mandamentos que está ligado exclusivamente ao relacionamento entre seres humanos. Não assassinar, não cometer adultério, não roubar,
não dê falso testemunho, não cobice o que pertence ao próximo. Interessante, né? Quinto ponto. Olha só, como eu já disse aqui, talvez você tenha te chamado a atenção, no original, em hebraico, não está escrito não matarás. A gente sempre pega esse mandamento, né, e cita não matarás, mas na verdade não está escrito isso. O que está escrito nos 10 mandamentos é não assassinarás, que é uma diferença. Às vezes, por necessidade, precisa matar, fazer o quê? Por exemplo, uma pessoa invade sua casa, está te ameaçando sua família, vai lá e mata ele primeiro. Mas isso não é assassinato. O assassinato tem a conotação de crime, e é isso que os 10 mandamentos estão proibindo. Não assassinarás. Sexto ponto interessante, olha só, depois que Moisés deu as tábuas da lei para o povo ali no Monte Sinai, ele foi guardado, a tábua da lei foi guardada na Arca da Aliança, que foi construída ali no deserto, e depois essa arca, quando os israelitas entram na Terra Prometida, levam junto essa Arca da Aliança, e depois, mais ou menos 300 anos depois de Moisés, o rei Salomão construiu um templo em Jerusalém, e a Arca da Aliança com os 10 mandamentos ficava guardado ali no templo. Bem, no ano 586 a.C., a Babilônia atacou Jerusalém, destruiu a cidade e queimou o templo. Depois, quando o templo é reconstruído, 70 anos mais tarde, a Bíblia nunca mais menciona a Arca da Aliança. Então, muito provavelmente, a Arca da Aliança se perdeu durante a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. Nunca mais é mencionada. Sétimo ponto. Os 10 mandamentos aparecem na Bíblia 2 vezes. Aparece em Êxodo, capítulo 20, e aparece em Deuteronômio, capítulo 5. E quando a gente compara as duas versões, tem algumas diferenças entre elas. Olha só que interessante, não está lá ipsis literis, literalmente os 10 mandamentos. Só para dar um exemplo, quando fala do dia do descanso, está escrito o seguinte, no Êxodo 20, está escrito o seguinte, lembre-se do dia do descanso, porque Deus descansou nesse dia. Já em Deuteronômio, no capítulo 5, está escrito o seguinte, observe o dia do descanso, pois vocês foram escravos no Egito. Então, é uma diferença pequena, um está falando lembre do dia do descanso, outro está falando observe o dia do descanso, um está justificando porque o próprio Deus descansou nesse dia, então você também descansa, e no outro está dizendo, não é por isso que se deve observar o dia do descanso, mas porque vocês foram escravos no passado. Então é isso. Oitavo ponto. Um erro que muita gente faz, eu não queria que você fizesse, nem eu procuro não fazer, que é o seguinte, afirmar que os 10 mandamentos é o primeiro código de leis da história. Isso não é verdade. A própria Bíblia diz que Israel, Moisés, surgiram tarde no palco da história. Isso quer dizer o quê? Que quando Israel surge, quando acontece a entrega da lei no Monte Sinai, já existiam outras civilizações, já existiam impérios na Mesopotâmia, já os egípcios já há muito tempo atrás tinham construído pirâmides, já tinha uma organização social acontecendo. Então, os 10 mandamentos é um código de lei, ele resume muito bem tudo, mas não é o primeiro. Nono ponto, existe uma diferença entre como o judaísmo entende os 10 mandamentos e como o cristianismo entende os 10 mandamentos. Então vamos lá, primeiro o judaísmo. Olha só, para o judaísmo os 10 mandamentos são importantes, realmente, mas na Bíblia tem outros 603 mandamentos e precisa cumprir tudo, os 603 mais os 10 mandamentos, no total 613. E mais ainda, no judaísmo, com o tempo, os rabinos foram apresentando mais e mais mandamentos, na verdade, milhares de novos mandamentos, baseados nos mandamentos bíblicos. E o judaísmo diz que um judeu, uma judia, precisa observar todos esses milhares de mandamentos, incluindo os 10 mandamentos. Então, só existem milhares de mandamentos. E o 10º ponto é como o cristianismo vê os 10 mandamentos. O cristianismo vê com muita importância, e os 10 mandamentos, na verdade, é um resumo da lei, ou seja, não no cristianismo não tem esses milhares de mandamentos baseados na Bíblia, feitos pelos rabinos,
E também os outros 600, muitos mandamentos não são observados pelo cristianismo. Quem deixou isso muito claro foi o apóstolo Paulo. Então eu quero trazer aqui, olha, Romanos capítulo 13, onde ele deixa isso muito claro. Olha como ele escreve. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos, né? E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, então o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, para o apóstolo Paulo, os 10 mandamentos têm uma função muito importante que resume toda a lei bíblica, além do ama ao teu próximo. E é isso então, olha só, uma notícia interessante da Sotheby's levou aí a um papo nosso sobre os 10 mandamentos, o que a gente precisa realmente reter dos 10 mandamentos, além de cumprir, é lógico. Eu vou ficando por aqui, te desejando muita saúde, muita paz. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se. Quando você se inscreve, eu ainda te mando uma coisa bem legal, um vídeo sobre os principais eventos bíblicos que todo mundo tem que ter na cabeça, tá bem? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.